Boa noite, não, boa tarde ainda, né? Bom, então eu vim falar para vocês um pouquinho, né? Alguém da gastronomia falando, vamos ver se a gente consegue se comunicar na mesma linguagem. Eu vim falar um pouquinho sobre o que é a gastronomia e, acima de tudo, falar para vocês, compartilhar com vocês a minha experiência da minha pesquisa atual. Como vocês já ouviram, eu sou professora. Atualmente eu coordeno o curso de gastronomia da Unicinos. Isso me dá a oportunidade de conviver com muitas pessoas diferentes, de trabalhar em projetos sempre ligados à alimentação. Então, vou falar um pouquinho para vocês entenderem, tentar passar para vocês como é que a gente pode perceber a sociedade através do alimento. Em primeiro lugar, é preciso que a gente compreenda que comer é um ato social. Quando a gente come para sobreviver, obviamente, certo? Só que, a partir disso, a gente come para sobreviver, mas não apenas para viver. A gente começa a desenvolver relações com esses alimentos e, através dessas relações, a gente começa a gerar significado. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente começa se alimentando do leite materno e, à medida que nós vamos nos alimentando em casa, vão se criando determinados hábitos. Através da experiência, a gente vai aprendendo a comer de uma determinada forma. Depois vai para a escola, para a faculdade, para os colegas de trabalho. Nós, com os grupos diferentes que a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo diferentes formas de comer e vai se criando, então, o gosto individual. A gente constrói um gosto e cada um de nós tem um gosto muito diferente, de acordo com toda essa história, toda essa bagagem que nós vamos carregando. Isso é muito interessante, porque, obviamente, cada um de nós tem uma forma de olhar o alimento, uma forma de olhar a comida, só que a gente consegue identificar alguns padrões. Através dessa identificação desses padrões, nós conseguimos perceber diversas formas de consumir o alimento. Podemos pensar no consumo do alimento como a gente pode pensar em qualquer outro tipo de consumo se nós aplicarmos a mesma metodologia. Então, o meu objetivo também é mostrar para vocês, compreendendo a forma com que a gente se alimenta, que a gente desenvolve através da vida determinados padrões que fazem com que a gente não goste de leite, não goste de cebola, goste de tomate. A gente vai construindo uma forma. E essa forma vai fazer com que nós tenhamos determinadas influências na maneira que a gente come. Uma delas é a cultural. Ou seja, a gente come da forma com que a gente aprende com nossos pais, com o grupo que a gente está, com as pessoas da nossa volta. As pessoas da nossa volta têm uma influência italiana, francesa, portuguesa, indígena. Isso vai fazendo com que a gente se identifique com determinados grupos. Com isso, entra a minha pesquisa. A minha pesquisa atual, ela relaciona o território, a gastronomia e o design. Minha pesquisa de mestrado é dentro do design. Meu objetivo, claro, é identificar nos produtos gastronômicos, ligados com o conceito de território, estratégias para valorizá-los. Porque vocês vão entender ao longo do que eu vou explicar para vocês que realmente eles têm uma senhora dificuldade de inserção de mercado. Mas eu não vou falar especificamente de design, porque design vocês vão ter aqui os experts que vão falar, então é preferível eu falar mesmo de cozinha. Assim eu falo porque eu entendo, né? A gente fica no seu território. Mas, enfim, o que eu estudo dentro disso, dentro dos produtos gastronômicos, para compreender a situação deles, a minha pesquisa, eu faço uma pesquisa da cadeia de valor desses produtos. Essa pesquisa ela é feita como? Eu entrevisto diversas pessoas, diversos pontos dessa rede, que representam o produtor, o intermediador, o fornecedor de determinado insumo que gera esse produto, e o consumidor também é visto de determinada forma dentro da pesquisa. Mas o que é mais interessante dessa pesquisa, claro que o meu trabalho vai gerar diversas estratégias de valorização desses produtos. Espero eu, né? Mas, na verdade, o que é mais interessante, o que eu consegui perceber dentro dessa pesquisa, é o mais básico, na verdade, em tudo. O que é mais importante é a relação das pessoas. É a relação que as pessoas criam e desenvolvem dentro dessa cadeia.
Ou seja, a gente está vendo a cadeia, eu penso nos agentes, e os agentes são cada um dos representantes ali dentro dessa rede. E essas relações, elas vão fazer com que essa cadeia de valor ela consiga agregar ou não um valor de mercado para um determinado produto, que o consumidor consiga identificar. E eu vou explicar para vocês. Mas, antes, só para vocês entenderem, né, falando de gastronomia, então, vou explicar um pouquinho. Então, o que é cozinhar, né? Através do ato de cozinhar, o profissional, o cozinheiro, o chefe de cozinha, mesmo em casa, sem ter essa vontade explícita, nós transmitimos identidades, culturas, diversos tipos de representação. Porque se a gente vai comer italiano, a gente está comendo um monte de símbolo que está associado com a comida italiana. A gente não está comendo só uma massa. Isso é fato. Porque se está com vontade de comer italiano é porque, bom, pensei na massa, eu vou associar com o italiano, vou associar com o molho de tomate, e assim vai. E o chefe que está lá na cozinha, o cozinheiro que está lá na cozinha, tu vai chegar no restaurante italiano, tu não está esperando um sushi. Senão vai ser meio complicado de compreender e de satisfazer esse consumidor. Só que, diferente, por exemplo, da nutrição, um dos valores mais importantes que a gente trabalha dentro da gastronomia é o bem-estar, é a busca pelo bem-estar, pelo prazer através da mesa, certo? Através da refeição. Por essa razão, então, agora, só para a gente conseguir contextualizar, assim, começar a dar água na boca, afinal de contas é o primeiro aperitivo, tem que gerar um pouquinho de expectativa. A identidade, então, a gente consegue, vendo uma feijoada, deu água na boca, obviamente, se tivesse o cheirinho aqui no ar, então ia ser perfeito. Vocês conseguem identificar, esse é um prato que é indissociável da nossa cultura. Dentro do Brasil inteiro, no exterior, a gente vê a feijoada como uma identificação da cultura brasileira. Então, a gente consegue, ou seja, transmitir a cultura através do alimento. Além disso, a gente também consegue, através do alimento, transmitir uma sensação de convívio, de conviver, porque nada melhor do que sentar à mesa com as pessoas. Assim, a gente tem um convívio que é fora do comum, que é a convivialidade. Aqui vocês podem ver, esse é um projeto muito legal que tem nos Estados Unidos, que eu espero que em breve a gente consiga ter ele no Brasil, são os jardins comestíveis nas escolas públicas. Essas são duas meninas, esse é um projeto onde as famílias se encontravam juntas para plantar, certo? Então, há uma troca de experiência, há uma troca emocional, uma troca social. Então, não tem uma regra de gênero, de cor, de etnia, de nada. Então, eles estão ali juntos, trabalhando e construindo alguma coisa para a comunidade, através do convívio. Mas, acima de tudo, desde pequeno, a gente tem o bem-estar através da comida. A sensação de prazer, o chocolate, a história do chocolate que tem aquela proteína específica, é um antidepressivo, então a gente consegue ter uma sensação de alívio, de bem-estar. É isso que gera nesse nenê todo lambuzado, da mesma forma como gera na gente grande comendo a feijoada ou comendo um churrasco, claro, gaúcho, carne boa. Mas, além disso, comida é muito mais, né? Se a gente parar para pensar, comida é uma linguagem. Ontem eu estava numa palestra do fundador do Slow Food, eu não sei se vocês conhecem o movimento do Slow Food. É fantástico, ou seja, eles criaram um movimento contra o paradigma que eles chamam do fast food, então comer lentamente. E exatamente isso que ele falava, eu mudei a minha apresentação depois da questão da linguagem, porque ele falou, a comida é uma linguagem. É extremamente importante a gente entender isso. Quando a gente come um prato, aquele prato é uma palavra. Quando a gente come uma feijoada completa, aquela feijoada completa é uma frase, é um texto que a gente está criando. Porém, para criar esse texto, para criar essa palavra, a gente precisa do quê, né? Que a gente volta lá para os produtos gastronômicos. Os ingredientes formam o alfabeto da comida. Se a gente não tem um determinado ingrediente, que é o caso do slow food, é a luta do slow food, se a gente perde a biodiversidade, a gente perde a forma de escrever, porque a gente perde uma letra do alfabeto.
Portanto, a defesa e a tentativa de valorização desses ingredientes é extremamente importante. Com isso, a gente consegue gerar um aprendizado muito maior das crianças, um aprendizado... E por que a questão do aprendizado? Porque com a educação, a gente consegue fazer eles conhecerem produtos diferentes. Vocês conhecem esse produto? Conseguem identificar? Realmente, é uma semente. O nome dela é semente de cumaru, que é fava de tonka, certo? É uma semente que tem na Amazônia, Nordeste, cumaru, se vocês verem muitos pisos. Eu sei que era difícil. A semente de cumaru, ela é tipicamente brasileira. Nenhum de nós conhecia antes disso, certo? Ela é vendida na Europa a 500 euros o quilo. Não é usada pelos cozinheiros no Brasil, mas na Europa é vendida a 500 euros o quilo. Ela substitui a baunilha de uma forma fantástica. Ela dá um sabor, ela dá um aroma completamente diferente. Mas vou para uma coisa um pouquinho mais simples, então. Não tão exótica. Vocês conhecem esse queijo? O nome dele é queijo serrano. Vocês conhecem o queijo serrano? Não, né? Esse é um queijo que está diretamente ligado com a história do Brasil. Ele é um queijo que é resultado da movimentação do tropeirismo, do escambo que ocorria nos campos de cima da serra. Então, são produtos que ou vão se extinguir de uma forma geográfica, física, ou vão se extinguir de uma forma cultural. Então, essa é a minha pesquisa, criar alternativas para que isso não ocorra. Eles não são comercializados no Brasil. Por que eles não são comercializados no Brasil? Porque ele tem sérios problemas dentro da cadeia de valor dele. Esses problemas são o quê? São lacunas de significado. O que através da pesquisa nós conseguimos identificar? Que, na verdade, entre o produtor, no caso do queijo serrano, por exemplo, entre o produtor, o intermediador, que é um lojista regional ali, da cidade mesmo, ele não consegue entender, ele não sabe toda essa história que tem o queijo serrano, todo esse valor histórico que tem o queijo serrano. Imagina, se o lojista não sabe o valor histórico que tem o queijo serrano, vocês imaginem o que vai acontecer lá com o consumidor final. Nunca que ele vai descobrir isso se ele não for uma pessoa extremamente curiosa. Mas, claro que a gente não traz só o problema, a gente quer buscar uma solução, né? Essa solução, na verdade, é uma mudança na relação entre os agentes da cadeia. Essa mudança, essa transformação, não é simplesmente criar as estratégias corretas de gestão do produto, de marketing do produto, de design mesmo de uma embalagem ou de toda a cadeia. Mas sim é aproximar essas pessoas, é conseguir fazer com que elas falem a mesma linguagem através do alimento. Eu trouxe para vocês um exemplo disso já ocorrendo no Brasil. Esse é o mini arroz. Ele entrou no mercado faz uns 2, 3 meses. Essa é uma iniciativa extremamente inovadora. Essa empresa que está ali no canto, a Mie, ela resolveu criar uma estratégia, criar um produto que são essa linha de produtos retratos do gosto, que está ali escrita na embalagem, na qual ela auxiliasse os produtores, porque ela não quer só aproximar os elos da cadeia, mas ela também, esse processo todo, esse movimento todo, ele gera com que o produtor seja melhor remunerado, o produtor tenha uma qualidade de vida muito maior. Ou seja, todos os pontos da cadeia acabam saindo satisfeitos. O consumidor recebe um produto melhor e o produtor consegue ser bem remunerado, ter uma qualidade de vida melhor. E, acima de tudo, por exemplo, no caso do chefe de cozinha, ele consegue gerar um prato melhor no próprio restaurante. Nesse caso aqui, como é que eles criaram, então, esse produto? Ali no canto tem o Alex Atala. Alex Atala, hoje em dia, é um embaixador da cozinha brasileira no mundo. Ele é muito bom, ele é um cozinheiro excelente. Mas, acima de tudo, ele procura muito valorizar o produto brasileiro. Essa é a bandeira dele. E, através desse projeto, é um projeto de curadoria, eles chamam. O chefe de cozinha escolhe um produto, escolhe um produtor específico para valorizar e
gera toda essa cadeia e esse novo produto. Agora, o produto que eles vão lançar no início do ano que vem é uma farinha de pinhão da região de... aquela região serrana do Rio. Agora me fugiu o nome da cidade. Nova Friburgo. Nova Friburgo. O que é extremamente interessante, porque nesse caso, ainda por cima, ele não vai privilegiar um produtor, ele vai privilegiar os catadores de pinhão. Então, são pessoas que realmente não têm a menor condição. Só que, nesse caso, vai entrar uma outra chefe de cozinha, uma chefe de cozinha da região, que é a Mônica Leal. Então, vocês veem que todo mundo trabalhando em rede faz com que a gente consiga transformar o estado dessa cadeia, faz com que a gente consiga transformar melhor, valorizar o trabalho de todo mundo. Com isso, o que a gente consegue valorizar? A gente tem uma rastreabilidade, porque esse daqui, o produtor desse arroz é o senhor Francisco Ruzende, que é de Pindamonhangaba. Eu acertei o nome, né? Então, a gente consegue saber de onde é que ele é. O processo é claro. A pessoa sabe que ela vai receber aquele produto porque qualquer coisa ela vai até lá e ela chega no produtor dele. Ela chega no ponto de origem. Além disso, ela consegue ter uma qualidade regulamentadora, porque para fazer parte, para estar ali aquele arroz, ele tem que ter dimensão tal, porque ele é um mini arroz, então ele é uma bolinha, metade de um grão de arroz do arroz branco. Então tem que ter essa determinada dimensão mínima, máxima. Ele vai ter um rendimento na panela específico. Tu sabe que tu vai fazer uma proporção de 100 gramas de arroz seco, tu vai gerar 250 sempre. Certo? Então, sem um padrão de qualidade, as pessoas criam uma sensação de confiança, além de melhorar toda a cadeia. Acho que eu terminei. Muito obrigada.